E a gente vai começar hoje um programa de treinamento. Então a gente recebe muita mensagem dos nossos alunos, dos assinantes da BJJ Protec, às vezes não sabendo o que estudar, por onde começar, o que fazer. E o jiu-jitsu ele é muito individual, né? Então a maneira que é o ideal para o André começar a estudar talvez seja diferente da maneira que eu deveria estudar, de pessoas de biotipos diferentes, de objetivos diferentes. Então o jiu-jitsu é uma arte marcial muito grande, infinita e, digamos, complexa para você traçar um programa exclusivo que seja padrão para todo mundo. Então a gente pensou em atender a nossa audiência, os nossos alunos da melhor maneira possível, a gente criar um programa de metas para ser feito, um programa de treinamento semanal em cima de um objetivo específico, que é um objetivo, normalmente a gente vai começar com objetivos gerais da maioria das pessoas, e assim que você se sentir atendido ou tiver alguma dúvida específica, você manda para a gente o tema que você quer que a gente trabalhe e a gente desenvolve um programa de treinamento especial para vocês. Esse programa ele vai acontecer nas nossas redes sociais, uma live agora no Instagram, no YouTube, que depois vai ser editado o vídeo, vai ficar disponível o vídeo completo para vocês estudarem a partir daqui, mas a gente também ao longo da semana vai estar repostando alguns trechos, o trecho do dia 1, do dia 2, qual exercício fazer, de que maneira fazer, quantas vezes fazer. Então vai ser um programa de treinamento bem legal para que você possa ir desenvolvendo o seu jiu-jitsu. E a gente conta com os feedbacks de vocês, né, de tanto da aplicação dos exercícios quanto dos resultados que vocês vão ter após a execução deles. E se você conseguir executar a semana completa, como a gente vai passar aqui, seria muito legal que você compartilhasse com a gente qual foi os ganhos que você teve e de que maneira a gente pode melhorar o nosso trabalho para te atender cada vez melhor. Certo, pessoal? Era isso, André. Tinha mais alguma... se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, é um grupo onde a gente vai mandar os treinamentos, os exercícios e vai estar acompanhando a evolução dos alunos, tirando dúvidas que venham a surgir. Então você manda uma mensagem no direct pra gente, a gente passa o link, você já entra e vem fazer parte do nosso grupo de estudo no WhatsApp. Certo, pessoal? Então vamos lá, dar início ao nosso trabalho. Nosso trabalho, então, o primeiro tema que a gente vai fazer é pegada de costas. Então nosso objetivo é melhorar a pegada de costas e ter mais controle da posição, né? Então a pegada de costas ela é uma posição muito dominante e a gente precisa ter um bom controle dela para dali sair direto para a finalização, nunca perder uma pegada de costas, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? E por quê? Por que eu tenho uma pegada de costas? Por que melhorar a nossa pegada de costas? A pegada de costas é uma das essências do jiu-jitsu, é a posição mais dominante que tem e aonde a diferença de força menos importa, né? Então, por favor, André. Então, imagina que estamos eu e o André numa luta de defesa pessoal, qualquer tipo, ou mesmo de competição, e o André tem mais de 100 quilos e eu tenho meus 70 e poucos quilos. Então, ele é muito mais forte que eu. Tudo que a gente faz aqui frente a frente, a força dele realmente pesa e é um diferencial. A partir do momento que eu consigo chegar nas costas dele, ele já quase não consegue fazer força para trás, para as costas, então eu consigo direcionar a minha força para ele e a força a mais que ele tem não vai fazer muita diferença aqui pelo fato de ele não conseguir aplicá-la e eu estar nas costas do meu adversário. Então, como a gente vê desde lá do início do jiu-jitsu, que é uma arte marcial para que você possa vencer alguém muito mais forte que você, então a gente entende que a pegada de costas seria o melhor caminho para isso, onde realmente a diferença de força entre os dois menos importa e aonde alguém muito mais leve pode finalizar, pode controlar muito bem alguém muito mais pesado, certo? Então é muito importante que você entenda esse princípio e que você entenda que uma vez que chegou nas costas, você tem que aprender a manter a posição muito forte, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente começar com o programa de treinamento propriamente dito, a gente vai falar de alguns temas importantes aqui. E a gente vai começar falando sobre os erros mais frequentes. O primeiro que eu mencionei aqui para vocês é não exercer a pressão correta com os ganchos e com o seat belt. Por favor, André, pode sentar aqui. Então, muitas vezes, a gente está nas costas do nosso adversário, aqui, controlando ele, mas não está nem com a pressão de pé, utilizando o quadril, forçando para o chão, e nem grampeando ele muito forte aqui.
Então o André começa a brigar para tirar os meus ganchos ali, ele consegue tirar relativamente fácil, porque não existia pressão. Volta lá, André, por favor. Agora, se aqui, ó, ao colocar os meus ganchos, eu fico fazendo força do meu calcanhar lá na direção do meu quadril e ativando o meu quadril para frente, jogando o meu quadril nas costas do André. Tenta tirar o gancho agora, André. Fica muito mais difícil dele tirar o gancho. Então é muito importante, quando eu pego as costas do meu adversário, eu faça bastante pressão com os ganchos para trás e com o meu quadril para frente. Que daí eu consigo realmente ter ganchos muito fortes, tá? E um outro ponto muito importante é o seat belt da mesma forma. Se o André começa a escorregar aqui, colocando as costas no chão, saindo aqui fácil, ó, eu não tenho controle nenhum. Então o seat belt, essa pegada aqui em cima que controla a cintura escapular do meu adversário, ela também precisa ser muito forte, muito controlada aqui. Tenta botar as costas no chão para ele não conseguir de jeito nenhum desfazer esse meu controle, tá bom? Outra coisa que a gente às vezes peca bastante é não proteger a mão de ataque. Vamos lá, André, de novo. Então eu venho fazer o seat belt, faço dessa forma aqui, a minha mão de ataque por cima. Então logo o André vai travar a minha mão e agora eu fico sem uma boa condição de ataque. Ainda tenho ataques, mas muito mais restritos aqui. Então quando eu faço seat belt, sempre a mão que passa por cima do ombro, eu protejo com a mão que passa por baixo. Caso o André consiga fazer alguma pegada, ele vai fazer na mão que está por baixo do braço dele e a de cima eu ainda consigo avançar para uma série de finalizações e eu tenho muito mais controle. Então é muito importante você proteger a mão de ataque, essa mão aqui de cima. Outro erro muito comum é ter mais foco na finalização do que no controle. Claro que você vai buscar a finalização, só que se na fase inicial do jiu-jitsu, da faixa azul até a faixa roxa, eu considero, você ficar só focado em finalizar, você não aprende a estabilizar bem a posição. Então é muito importante que, principalmente na fase inicial e intermediária do jiu-jitsu, você foque bastante em manter, estabilizar as posições. E aí depois foque na finalização. Porque muitas vezes eu faço a movimentação, aí cheguei nas costas do André, aí já vou para a finalização de qualquer jeito, aí ele começa a defender, puxando o cotovelo ali, André, puxando o meu cotovelo, aí eu perco toda a posição. Aí fiz todo o trabalho difícil de chegar nas costas do meu adversário, mas a minha pressa, a minha sede de finalizar faz com que eu perca a posição. Enquanto que quanto mais forte eu ficar nas costas do meu adversário, mais ele vai ter que se expor para tentar sair, consequentemente maior a chance de ele errar e eu chegar a uma finalização consistente. Então muito importante que você se preocupe bastante em estabilizar a posição para depois conseguir sair bem as finalizações. E um outro detalhe muito importante, que é mais uma chave mental, que é um erro frequente que a gente comete, é achar normal perder as costas. Então eu e o André estamos lutando, o André pegou minhas costas, eu vou, tiro ele e saio da posição e segue a luta. E ele acha assim, pô, eu pego as costas, mas eu perco fácil e acha que é normal isso. Então a gente tem que ter a nossa mentalidade, né, que uma vez que eu chego nas costas, uma vez que eu chego na montada, eu não perco mais a posição. Uma vez que eu passo a guarda, eu não deixo mais meu adversário repor. Então é claro que vão ter vezes que eu vou pegar as costas e vou perder, vão ter vezes que eu vou montar e não vou finalizar. Mas eu não posso achar isso normal, eu tenho que entender que eu errei em algum momento e eu tenho que corrigir esse erro para que eu tenha um jiu-jitsu sempre progressivo. Sempre que eu for avançando as posições, eu sempre progrida e nunca regrida, nunca volte elas. E a gente começa a melhorar isso pela nossa cabeça, não achando normal perder posição, não achando normal avançar a um determinado ponto e regredir novamente, tá bom? Entendendo esses erros mais comuns, a gente vai passar aqui para vocês alguns conceitos importantes de controle de costas, durante a pegada de costas, durante a transição, quando você está perdendo para que você possa retomar, né, que vai te ajudar nesse entendimento geral da pegada de costas, tá bom? Eu vou passar de uma maneira mais rápida aqui, mas tudo isso está explicado na nossa aula número 33 da metodologia Nogi, e aí depois o André também vai fazer um cortezinho e vai publicar para vocês aí ao longo da semana no nosso canal do YouTube, tá? Por favor, André.
Então a primeira coisa que a gente vai falar, né, um conceito importante, é pressão o tempo inteiro. Eu não posso chegar nas costas e relaxar. Então tanto essa pressão aqui, ó, de amassar o peito dele para mim e me manter colado forte aqui nele, quanto dos meus pés, gancho para baixo, travar bem, o André ficou ruim, né? Deixar ele numa situação desconfortável. Então bastante pressão na cintura escapular, bastante pressão lá no quadril também, com o meu quadril e com as minhas pernas. Pressão, a pressão na pegada de stibelt aqui eu já falei também. Mão com mão e antebraço na nuca. Muitas vezes eu estou aqui numa pegada de costas e o André está torcendo demais o quadril para lá, está começando a virar. Então uma pegada legal aqui, ó, trabalhar a mão por baixo do braço dele, com a outra mão aqui juntando mão com mão, meu antebraço cruzando na nuca, vai se fechando para lá, André. Quando ele está se fechando, ó, eu consigo abrir ele bem aqui para retomar as costas, tá? Então mais uma vez, estava trabalhando aqui, vamos virar assim, assim. Estou trabalhando aqui com o André e ele começou a fugir muito para lá, tá difícil de eu controlar, ele já está rodando demais, ó. Posso manter essa mão por baixo, pegada, aqui eu consigo torcer ele, trago de volta e venho retomar a posição aqui, certo? Ganchos, vamos virar com as pernas para lá, André. Gancho, importante a gente entender aqui os controles de gancho. Normalmente quando eu estou pegando as costas do André, ele está querendo virar de 4 apoios, isso. E para isso ele vai flexionar a perna e querer levantar o quadril aqui. Então alguns ganchos interessantes de eu trabalhar a partir daqui. Primeiro, quando eu piso aqui entre as pernas dele e eu começo a trazer o pé dele para mim com o meu calcanhar, repara como ele é obrigado a descer o quadril para não torcer o joelho. Ó. Então essa tomada de gancho aqui me ajuda a trazer o quadril do meu adversário, tá? Quando eu estou com uma perna só, eu posso utilizar um gancho vindo aqui por baixo, levantando a perna dele e controlando aqui em cima. E estendendo essa minha perna forçando. Fica bem ruim, né, André? Fica ruim de ele mexer e é um ótimo gancho de controle. Mas eu posso também manter esse gancho aqui e cruzar esse lá em cima. Por que que eu cruzo esse aqui em cima? Porque uma das defesas do André é se jogar para o lado de cá para meia invertida. Joga lá, André. Não vai. Se eu não estou com aquele gancho de controle, ele pode conseguir se jogar para cá e cair na meia invertida, tá? Também pode acontecer, um outro controle legal aqui, quando o André está se mexendo demais e eu não consegui botar o meu segundo gancho ainda, eu posso fechar, como se eu estivesse fechando o cadeado lá embaixo, e clipar aqui, apertar o quadril dele. Movimenta aí, André, porque eu consigo controlar o quadril dele de uma maneira a não deixar ele escapar tão fácil também, tá? E uma outra situação é trabalhar o gancho aqui por trás. Então não consegui botar o gancho pela frente ainda, mas aqui atrás eu também tenho um bom controle para começar a gerar ataque no meu adversário, até que eu consiga vir pontuar aqui. E mesmo que eu pontue aqui, às vezes ele está brigando, está querendo escapar da posição, eu posso trabalhar com esse gancho também que me ajuda a controlar um pouco o meu adversário, tá? Então esses detalhes do gancho, legal você entender também as mecânicas dele e quando é interessante você usar cada um deles durante a fase de pegada ou de recuperação ou manutenção das costas. Gancho por trás, clipe no quadril, cruzada de pernas no abdômen. Um outro ponto importante, tá? Aqui na frente. No jiu-jitsu esportivo, eu só ganho pontuação quando eu coloco minhas duas pernas na coxa do meu adversário aqui na parte interna. Né? Se eu mantenho aqui em cima na faixa, não é pontuação. E se a gente faz aquele cadeado aqui, também não tem pontuação. E um detalhe importante, quando você faz esse cadeado aqui, ó, é importante que você faça ele bem na articulação do joelho. Deixa eu fazer pro lado de cá, André, que eu acho que é melhor pra galera ver assim, ó. Eu trago a minha perna aqui em cima e eu venho fechar, ó, na articulação do meu joelho. Aí eu consigo ter mobilidade. Se o André vier colocar a perna em cima da minha e fazer uma ponte, dar uma barrigada, ó, não tem tanta pressão sobre a minha perna. Agora, se eu não tenho essa mobilidade, ó, ao invés de trazer na articulação do meu joelho, eu trago aqui na panturrilha, agora o André joga a perna em cima, ele me dá uma chave de pé muito forte aqui. Então tem que ter bastante cuidado aqui. Esse gancho ele é um bom controle, ele não dá pontuação no jiu-jitsu esportivo, mas ele é um bom controle. E se você for utilizá-lo,
é mais recomendável para quem tem perna mais comprida e consegue atravessar bem e fechar na articulação do joelho, tá bom? Esses são alguns conceitos importantes de pegada de costas. Ah, mais um detalhe aqui rapidinho também, pessoal. Por favor, André. Um detalhe importante também, depois que você avançar no seu controle de costas, é você entender que quanto antes você fizer a primeira pegada de finalização, melhor. Porque eu e o André estamos aqui brigando para eu colocar o segundo gancho. Se eu coloco o segundo gancho agora, e ele já tomou a pontuação, ele vai vir aqui em cima proteger o estrangulamento. E aí é muito mais difícil de eu chegar na posição. Então uma dica bem interessante, levanta bem o joelho aqui, André. Isso. Enquanto ele está ali, ó, protegendo para não deixar eu colocar o gancho, eu estou de seatbelt, eu já começo a buscar um estrangulamento aqui. Consequentemente, eu trago a atenção dele aqui para cima e é mais fácil de eu achar um espaço para colocar o gancho por eu dividir a atenção dele. E agora, eu já estou com a pegada de estrangulamento feita. Então eu só preciso vir melhorando ela, fazer a segunda pegada para finalizar a partir daqui. Então quando você consegue jogar dois problemas para o seu adversário, você tem maior facilidade de levar ele ao erro e chegar à finalização. Eu fico preocupado primeiro só em botar os ganchos. Depois que eu botei os ganchos só em finalizar, ele vai colocar toda a atenção naquilo que eu quero e aí eu vou ter mais dificuldade de concretizar a posição. Certo, pessoal?